Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre espiritualidade e identidade do leigo, com o professor Camilo de Leles, do Colegiado de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Belo Horizonte. E então, Camilo, existe mesmo protagonismo dos leigos? Ou isto é apenas, vamos dizer assim, um desejo ainda? Ainda não é uma realidade? Existe o protagonismo do leigo, né? Existiu há muito tempo. Numa certa época não foi muito valorizado, reconhecido, mas o protagonismo do leigo, ele é claro, ele é presente em várias situações, em vários campos. Muitas vezes ele não é divulgado, ele não é conhecido, ele não tem, assim, talvez um status, um certo reconhecimento oficial, mas os leigos têm um papel muito grande na evangelização, na própria estrutura da paróquia, na construção ali de uma evangelização, nos chamados movimentos pastorais que vão abrindo caminho, que vão abrindo perspectivas, com o apoio do ministério ordenado. Então o leigo tem um papel protagonista, sem dúvida. Olha, uma vez me aconteceu o seguinte, eu estava na universidade e à noite tinha reunião do Conselho de Pastoral da paróquia. Como eu ia chegar atrasado, não tinha como, eu liguei para uma senhora e falei assim, olha, você começa a reunião, começa a discussão, que meia hora, 40 minutos depois eu chego. Ela falou, de jeito nenhum, se vire. Eu falei, mas por favor. Ela disse assim, não, eu posso falar 10 verdades. Você chega, fala uma mentira, o povo vai seguir você. Por que isso acontece, se é que acontece? Tem muito isso, né? Porque eu acho que fica muitas vezes o título, aquilo que a gente falou no início, desse ranço que ficou do leigo, e realmente, antigamente, o leigo ficou meio afastado, não se envolveu. Isso para mim é missa, o que ele dizia, né? Exatamente. Porque não entendia nada. Ele não buscava uma formação e nem era oferecido para ele. Então, o leigo, realmente, ele ficou meio que assistindo, né? Então, historicamente, esse paradigma foi sendo quebrado, está cada vez mais sendo quebrado e hoje há uma realidade muito diferente. Porque o que qualifica o discipulado é a vida em comunidade, né? São muitos dons, muitos carismas e vivemos em comunidade, frequentes à oração, na partilha do pão e na ajuda aos necessitados, né? Sem dúvida. Bom, eu tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. Ela diz o seguinte, os leigos têm papel fundamental na vida da igreja. Somos corresponsáveis na missão de evangelizar. E se a missão acontece no chão da vida, é justamente aí que a vocação do leigo se realiza. É preciso ser testemunha de Cristo em todos os lugares, em todos os tempos e em todas as ocasiões. Por isso urge uma formação permanente de leigos e leigas. Camilo, que desafio é esse da formação de leigos? O primeiro desafio, aí a expressão bonita, é o chão da vida, né? O leigo que está aí no chão da vida, na sociedade, no cotidiano, né? Ele precisa de uma formação consistente. Eu falava daquele chocolate, daquele coelho que era frágil, né? Então o leigo busca, e hoje tem acontecido muito, Padre Márcio, vários cursos de teologia para leigos, você tem hoje vários tipos de cursos que a pessoa pode fazer dentro da espiritualidade, cursos bíblicos, não podemos esquecer aí movimentos de SEBs, grupos de oração, vários grupos que vão aprofundando a palavra de Deus, uma experiência eclesial. Nós temos aí pastorais em que os leigos tomam frente. Então vamos lá, vamos com calma. Nós temos 3 grandes cursos de teologia em Belo Horizonte. A FAGE, o Instituto São Tomás de Aquino e o nosso na PUC Minas, correto? Curso de 4 anos. Sim. Temos o curso de Teologia Viva, Isso. que é perambulante pela Arquidiocese afora. Temos vários cursos montados pela Paulinas, pelo Centro Loyola, pelo Ânima da PUC Minas. As paróquias também têm seus cursos de formação e assim por diante. Agora, você acha que isso atende milhões de leigos? Ou ainda é pouco? Eu diria que é tímido ainda, né? Pelo que a gente entende do número de leigos, eu diria de uma fome, de uma sede que o leigo tem, porque o leigo, ele traz uma chama de fogo dentro dele e muitas vezes ele não encontra espaço para colocar esse fogo, muitas vezes ele tem espaço, mas não é orientado para colocar esse fogo. Talvez por isso o leigo gosta muito de acender vela na igreja, né? Ele quer colocar o fogo lá. Então eu acho que hoje, se você olhar historicamente, melhorou muito. Nós avançamos. Mas se a gente olhar o número de leigos, nós estamos ainda tímidos. Mas estamos no caminho e tem experiências interessantes. Agora, um outro aspecto aí com relação à formação que me chama a atenção, pessoalmente,
o autodidatismo, é o leigo que vai na internet e encontra sites tanto de ultradireita quanto de esquerda e vão se formando e vão ali se alimentando e às vezes perdem a comunhão no chão da vida, na sua comunidade, na sua paróquia, com seu pároco, com seus pares ali e vai se tornando, me desculpe, um mestre da lei, como aqueles na época de Jesus. Isso tem acontecido muito, Camilo. Muito. Eu diria, quem toca sino não acompanha a procissão. A pessoa assume uma postura crítica, de criticar, mas não se envolve. E essa questão autodidática é realmente, porque é como a internet, você encontra de tudo. E ele perde, eu acho que nada substitui um envolvimento dele na comunidade, um estudo em comunidade, inserido na questão eclesial, mesmo que aberto para a sociedade. Né? Mas esse chão aí, ele é fundamental. Eu tirei esse assunto que nem estava no nosso roteiro. É justamente para dizer o seguinte: o mais importante no segmento a Jesus Cristo é o testemunho. É a vida em comunidade, no chão da vida. E não tanto uma formação intelectual, não tanto o conceito ou conhecimento. Claro, conceito, conhecimento, dogma, doutrina, isso é importante, mas não vem em primeiro lugar. Isso vem para corroborar o nosso testemunho de discípulos e missionários. Isso mesmo. A CNBB usa no documento a expressão sujeito eclesial. Né? O leigo é ser chamado a ser sujeito eclesial, a buscar essa consistência, a participar, a se sentir igreja, porque ele é igreja, né? E fazer essa formação. E é interessante porque você citou os cursos de teologia nas 3 faculdades e universidades, que têm um cunho muitas vezes de formação presbiteral e que tem professores leigos, ajudando. Todos 3 têm e com excelentes contribuições. Leigos que são teólogos, que são filósofos e que dão uma contribuição muito interessante e que enriquece o ministério ordenado. Com certeza, né? Bom, eu queria agradecer a Raquel do Carmo, fraterno abraço. Obrigado pela lembrança aqui. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. E queria agradecer a participação da Geni Zarif, que diz o seguinte: os discípulos do Senhor devem fazer crescer a alegria de ser cristãos e de pertencer à igreja. Daí brota a energia para testemunhar a justiça e a caridade no mundo moderno. Camilo, isso aqui me faz entender que é da intimidade com Jesus que nós podemos testemunhar e exercer o nosso ministério. Sem dúvida. Sem intimidade com Ele, não há ministério. Exatamente. E essa intimidade com Jesus Cristo, com Deus, se dá muito no meio eclesial. E quanto mais você entra nessa intimidade, mais você vai em direção à sociedade, né? Para testemunhar, você nem consegue ficar com aquilo. E provoca justamente a missão. Porque o mundo não é o lugar do pecado. O mundo é o campo de missão, é o campo de vivência do leigo. E esse campo é insubstituível. E é o lugar também da salvação. Exatamente. Né? E o Filho de Deus se encarnou nesse mundo. Foi o primeiro passo, né? Para nos ensinar a transcender as intempéries e os paradoxos desse mundo. Isso. Né? Bom, um outro aspecto que me chama a atenção é com relação à identidade e à espiritualidade do leigo. Existe uma diferença. O leigo, por exemplo, não reza o breviário. Como que ele alimenta a sua espiritualidade? Que identidade? Como que ele desenvolve a sua identidade? É fundamental, porque essa falta de identidade do leigo é que joga ele justamente nesses papéis equivocados, né? Mas a identidade de leigo se dá uma espiritualidade muito encarnada no dia a dia. Quer dizer, ele não é aquela pessoa que se retira, que se afasta para rezar. Ele faz isso na vida, ele faz da vida uma oração, ele se insere em momentos específicos de oração, mas a espiritualidade dele é disseminada, é justamente encarnada e é testemunhada. Você falava do testemunho e é justamente isso, né? Ele dá o testemunho ali, né? Não necessariamente de oração, mas o testemunho de uma pessoa misericordiosa, de uma pessoa que segue os passos de Jesus Cristo. Bom, o Papa Francisco fala numa igreja em saída. O que seria um leigo em saída? O leigo em saída é o leigo que bebe da igreja, bebe dos sacramentos, se estrutura ali na formação permanente da igreja e que se coloca a serviço do mundo. Como Jesus, ele é servo de toda a humana criatura. Então, ele sente esse ardor,
ele se sente um servo e ele se coloca a serviço, independente se a pessoa é religiosa ou não. Ele também sai e leva a palavra de Deus no cemitério, no asilo, na creche. Ele leva uma boa notícia no hospital, na empresa. Ele está saindo constantemente. Sem dúvida. E muitas vezes ele é o único evangelho que a pessoa vai ler, no testemunho dele, porque às vezes a pessoa não vai na igreja. Então, no leigo, a igreja entra na sociedade. Camilo, caminhando para o final, vamos ao nosso ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, você me dá outra, no máximo uma frase. Vocação. Um chamado que não podemos deixar de responder. Identidade. É a nossa consistência que vai gerar alegria em nós. Caminhada cristã. Um caminho, uma opção de vida, um caminho de felicidade. Formação. Necessária e imprescindível. Comunhão. Comunhão, um jeito de ser e uma alegria que brota disso. Ministério leigo. Um chamado, uma vocação que não podemos deixar de responder. Ótimo. E na série Pensamentos Conexos, trago aqui a Aparecida. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus. Algum comentário? Sim, eu diria que essa capacitação interna, essa capacitação no mistério da espiritualidade, no mistério de uma comunhão, de se sentir que não está sozinho, eu acho que isso vai arder no leigo e vai colocar ele em direção para que seja luz no mundo. Camilo, até a próxima vez, se Deus Foi um quiser. prazer. Muito obrigado. Na intimidade com o Mestre, em comunhão com os irmãos e irmãs, na identidade de nossa vocação, somos todos chamados a ser discípulos missionários, levando uma notícia boa para o mundo. Na próxima semana, estaremos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui pela TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.